Supremo Tribunal Federal suspende alguns decretos aí emitidos pelo governo federal no que tange ao porte, posse e a distribuição de armas de fogo no nosso país. Hoje, dia 5 de setembro de 2022, vários sites de notícias estão veiculando aí matérias que inserem algumas decisões que foram proferidas pelo STF através do ministro Edson Fachin. Ou seja, são decisões proferidas por um juiz apenas, por um magistrado apenas, por um ministro apenas, daqueles 11 que compõem o Supremo Tribunal Federal. E aí muita gente já está mandando desde cedo, Flaviano, eu sou CAC, vou ter que devolver minha arma, vou ter que devolver as munições, o que está acontecendo? Porque a decisão traz uma conotação referente às eleições. E aí as pessoas estão desesperadas, algumas, né, preocupadas. Ah, então a eleição já é agora, no início de outubro, vou ter que devolver minha arma de fogo? Não, não é assim. Não é assim, nada é tão simples em se tratando de sistema jurídico, né? E deveria ser mais simples. Eu trouxe aqui as 3 decisões que, basicamente, elas tratam de situações um pouco simples. Quer dizer, há uma situação que alguns governos estavam fazendo, inclusive aqui em Rondônia parece que fez a edição de leis que conferisse uma presunção de necessidade de arma de fogo, uma presunção de perigo, uma presunção de necessidade, para que as pessoas não precisassem então comprovar a necessidade de uma arma de fogo de forma concreta. É um dos pontos que essa decisão trata. Eu quero explicar assim. Em alguns estados foram emitidas leis que passaram a estabelecer o seguinte: olha, o profissional de determinada área ou o indivíduo que mora em determinada localidade tem uma presunção de que ele precisa de uma arma de fogo. E aí ele conseguia preencher um requisito para adquirir uma arma de fogo para ter dentro da sua residência. Essa é uma das questões. Então, deixava ou tornava desnecessário que a pessoa comprovasse, no caso concreto, olha, eu preciso de uma arma de fogo por isso, por isso, por isso. Dispensava, então, essa comprovação concreta, porque havia uma presunção de que a pessoa precisaria da arma de fogo de fato, certo? Outro ponto das decisões é do que diz respeito às munições ou a ampliação, a venda, o número de munições adquiridas, o número de munições que poderiam ser adquiridas e o transporte dessas munições, né? Então, a decisão basicamente ela vai falar um pouquinho, as decisões vão falar basicamente um pouquinho sobre a quantidade de munição a ser vendida, a ser distribuída. E por fim também as aquisições de armas de fogo de uso restrito, que de fato, desde o início do atual governo, as armas de fogo de uso restrito passaram a ser distribuídas com maior facilidade, né? Na verdade, mudou-se aquilo que se considerava antes arma de uso restrita e passando a ser a arma de uso permitido. Porque, na verdade, o que diz que uma arma de uso permitido é de uso restrito ou é de uso proibido é o próprio governo. Então, o governo mudou as classificações, mudou os critérios que, em tese, definiriam a arma de fogo como de uso restrito. O fato é que a legislação é complicada, é difícil para todo mundo compreender. Eu acredito que são feitas tantos decretos, tantas leis, tantas portarias que ninguém é capaz de compreender isso tudo, né? Eu falo como professor do curso de Direito Penal e que é uma dificuldade extrema, cara, você conseguir acompanhar e entender as sucessivas mudanças que acontecem na legislação. Mas assim, para você que adquiriu uma arma de fogo ou está pensando em adquirir, eu acredito que nesse momento não vai haver muitos problemas. São decisões liminares que provavelmente em 25 dias, 30 dias, que serão as eleições, já não tenha mais as necessidades ou o que teria ensejado essas decisões, e aí então talvez até o objeto da decisão liminar não exista mais, e elas podem cair e vão ficar aguardando a manifestação do plenário do Supremo. O fato é que, para dificultar novamente o acesso às armas de fogo, meus caros, somente através de inovações legislativas, né? Não vai ser de uma forma tão simples que o Poder Judiciário vai derrubar tudo aquilo que o Poder Executivo e o Poder Legislativo já elaborou no que tange as armas de fogo, né? Porque já há um tempo que isso está em vigor, né? Já há um tempo em que as leis e os novos decretos do atual governo, as portarias que foram emitidas estão em atual vigor. Não creio que as coisas vão ser derrubadas assim de uma forma muito rápida. Uma consideração pessoal que eu preciso fazer aqui é o seguinte: de fato, olha, eu digo por experiência que a gente adquire na prática, é preciso dar uma aprimorada nos critérios para a distribuição das armas de fogo, né? E a gente vê frequentemente casos. Eu concordo que as pessoas que
não tem uma ficha criminal, as pessoas com uma reputação ilibada devam ter direito a possuir uma arma de fogo, sim, né, dentro da sua residência, não para estar em bar, não para estar em festa com arma de fogo, não, mas para estar lá na sua residência guardada, para disposição, para prova de defesa, propriedade rural, a mesma coisa. Agora, o fato é que na prática, a gente vê, e eu estou falando aqui porque eu vejo, na prática, existem muitos problemas relacionados a isso. Outro dia, nós e os policiais que trabalham comigo, fizemos algumas buscas e apreensões determinadas pelo Poder Judiciário, prisões também, na casa de alguns homicidas, matador mesmo. E quando fazendo as buscas, na residência de um, tinha um 38 zero bala, legal, registrado no nome da esposa. Na residência de outro, um 38 legal, zero bala, novinho, registrado no nome da irmã dele. Então, infelizmente, há, né, casos que a gente de repente pode considerar até laranja comprando arma que acabam sendo utilizadas por criminosos. Não estou criticando no governo de forma nenhuma, né? Só que realmente precisa ser aprimorado. Pode ser aprimorada a forma como essas armas são distribuídas ou como são autorizadas as aquisições, né? Deve haver um critério. Para a gente se tornar policial, por exemplo, existe uma ficha a ser preenchida, existe toda uma investigação social da vida. Eu conheço casos de quem era, por exemplo, fez concurso para policial militar e foi expulso porque se envolveu num acidente, atropelou uma pessoa que veio a falecer, se praticou um homicídio culposo. Então é importante um critério mais profundo, uma investigação mais profunda para autorizar que uma pessoa tenha arma de fogo. Concordo que todos que são pessoas ok, né, que não tem problema com a justiça, não tem problema de criminalidade, não tem problema com o consumo de álcool, drogas, beleza? Essas pessoas sim podem ter arma de fogo, é um direito delas, é um direito que está dentro da liberdade de se proteger, certo? Mas realmente precisa de um pouco mais de critérios, né? A gente vê muitos casos de homicídios hoje em dia praticados com armas registradas, né? Aí fica aquela pessoa que tem o direito e é uma pessoa ok para ter arma de fogo em confronto com a pessoa que não deveria ter uma arma de fogo, mas tem também. Sabe? É uma situação extremamente complexa, muito complicada, não é fácil de estabelecer um sim ou não em relação a esse assunto. Mas aí as 3 decisões que foram proferidas pelo ministro Edson Fachin tá aí, né? Basicamente, então se fixa tese de que a limitação dos quantitativos de munições adquiríveis se vincula àquilo que de forma diligente e proporcional garanta apenas o necessário à segurança dos cidadãos. Depois fixa a tese hermenêutica de que a atividade regulamentada do Poder Executivo não pode criar presunções de efetiva necessidade, outras que aquelas já disciplinadas em lei, e fixa a tese hermenêutica de que a aquisição de armas de fogo de uso restrito só pode ser autorizada no interesse da própria segurança pública ou da defesa nacional, não em razão do interesse pessoal do requerente. Basicamente é isso, né? Basicamente é isso. Infelizmente, nesse momento político que nós vivemos, todas as matérias, ou pelo menos a maioria das notícias, são muito tendenciosas, né? Se você pegar um site que é alinhado com o governo federal, aí pá, as matérias são sempre tendenciosas. Se você pega um site que é alinhado com o governo dos adversários ou candidatos adversários, daí você vê matérias tendenciosas também. Infelizmente, nós, como pessoas, estamos aí inseridos nesse meio e somos bombardeados o tempo todo. E, infelizmente, nós também somos influenciados, né? Todos nós somos passíveis de ser influenciados. Eu sou um cara frequentemente bastante influenciado por aquilo que vê, por aquilo que lê na mídia, e a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, tá bom? O que você acha sobre a arma de fogo? Deve ser distribuída como está sendo? Deve mudar? Deve haver um aprimoramento? Coloca aqui no campo dos comentários, beleza? Vamos trocar uma ideia, forte abraço e até a próxima. Se inscreve e compartilha o vídeo, valeu!